Olá, seja muito bem-vindo ao H7 Coaching. Aqui nós discutimos as melhores estratégias para você melhorar, transformar e até recuperar a sua performance rumo à satisfação pessoal e profissional. Meu nome é Fernando Malta e hoje nós vamos falar sobre algo muito comum nas nossas vidas, não só na vida dos brasileiros, mas na vida de todo ser humano que existe nessa terra. Uma atitude muito comum que inclusive é capaz de produzir conexão com as pessoas, é capaz de produzir inclusive elos entre pessoas que nem se conheciam, é capaz de transformar o dia de uma pessoa, mas não é de uma maneira tão positiva. Porque a atitude da reclamação, que é muito presente na nossa vida, muito presente no nosso dia a dia, é capaz sim de transformar o nosso dia, não para melhor, infelizmente, é capaz de criar conexões com pessoas que não se conhecem, com pessoas que nunca se viram, criar conexões imediatas. Quer ver um exemplo? Chega na fila de um banco e pega esse banco lotado, entra no banco mais lotado que tem, chega na fila desse banco e fala assim: puxa vida, que absurdo! Esse banco só tem uma pessoa para atender, só tem um caixa funcionando. Que absurdo, é por isso que o Brasil está desse jeito. Pronto. Você fez amigos naquele exato momento. Não amigos no sentido bom da palavra, mas naquele exato momento você se conectou com muitas pessoas. Muitas pessoas vão se identificar com essa reclamação. Muitas pessoas vão se identificar com a mesma crítica, o mesmo problema. Infelizmente, algumas pessoas vão ainda aumentar também, acrescentando reclamações, vão aumentar o peso da crítica, acrescentar, nunca sugestões, né? Mas acrescentar ainda problemas que você não tinha percebido. Chega na fila de um supermercado, por exemplo, e vê o supermercado cheio, com poucos caixas para atender, e fala a mesma coisa. Fala, puxa vida, só tem um caixa para atender, não é possível, é um absurdo. E imediatamente as pessoas vão se identificar com as críticas, vão se identificar com as reclamações, porque todos nós temos um pouquinho de reclamação em nós. Não adianta ninguém vir escrever aqui embaixo nos comentários e falar: não, eu não sou assim, eu não sou de reclamar. Todo mundo reclama um pouquinho, alguns mais, outros menos. E tem algumas coisas que nós vamos falar nesse vídeo aqui a respeito de reclamação que podem e devem ser diminuídas e até eliminadas da sua vida para que você cresça e tenha um desenvolvimento melhor. Isso por quê? Por que há uma preocupação com a reclamação? Porque a reclamação ela contamina o ambiente, ela suja o ambiente. Ninguém gosta de sentar do lado de alguém que reclama, a não ser que ela esteja reclamando a respeito de uma coisa que ela também tem uma crítica sobre aquilo. Mas criticar e reclamar por si só nunca vai resolver o problema. Criticar, reclamar sobre a fila do banco não vai fazer com que a fila do banco ande mais rápida. Na verdade, por experiências que eu já vi, né, quando era office boy, quando eu tinha 16 anos, né? Isso eu ia falar 16 anos atrás, mas tem muito mais que isso. Tem mais de 20, bem mais, enfim. Né? Enfim, quando um jovem olha aquela situação toda e ele se identifica com aquilo ali, ele vai construindo na cabeça dele alguns conceitos. Então, um primeiro conceito que eu identifiquei no momento em que eu chegava nos bancos e via pessoas criticando sobre fila e etc., foi que aquilo só piorava. A reclamação só piorava, porque o caixa lá dentro, que é um ser humaninho também, está ouvindo a reclamação e ele, de pirraça, muitas vezes demora mais ainda. Eu lembro de uma vez que um atendente no banco simplesmente levantou, ele era o único atendente que estava naquele dia disponível, não me lembro se era Banco Bandeirante, Banco Rural, o banco nem existe hoje mais. E
ele simplesmente se levantou, foi tomar um café, voltou 15 minutos depois, como se nada tivesse acontecido, sentou na mesa, continuou atendendo e o povo fez uma bagunça, começou a reclamar, ele levantou da mesa e foi lá para dentro de novo. Naquele dia, eu entendi que, bom, ninguém está certo nesse caso, nem os que reclamam, muito menos a atitude daquele atendente do banco, né, daquele bancário. Não foi uma atenção profissional, não foi um atendimento profissional, mas enfim, acontece, ele é um ser humano também, assim como aquele que está achando que não está sendo bem atendido também é um ser humano, enfim. Eu só quero chamar a atenção para uma coisa. A reclamação por si só, ela não resolve o problema. Então o que resolve o problema? Bom, eu vou te dizer uma coisa. Resolver o problema não é tanto importante quanto você imagina no caso da reclamação. Isso porque naquele momento em que a reclamação está acontecendo, seus olhos estão bloqueados. Você não está conseguindo enxergar outras variáveis que estão ao seu redor. E é isso aqui que eu quero chamar a sua atenção nesse vídeo. Porque esse vídeo ele tem o potencial desse vídeo, a intenção desse vídeo, não é gerar em você uma indignação com quem reclama ou uma indignação com a atitude de reclamar, mas sim te conscientizar de que isso tem que ser cada vez menor e até, se possível, anulado na sua vida. Senão, esse vídeo aqui seria só de mais uma pessoa reclamando. Olha que coisa, né? A gente reclama tanto que eu estou fazendo um vídeo reclamando de quem reclama, não é mesmo? Enfim, nós temos um conteúdo muito denso para a gente até tratar num vídeo só, mas eu quero te levar para uma reflexão da seguinte maneira. Você faz tudo aquilo que você gosta. Por que eu estou te perguntando isso? Porque levantar cedo, por exemplo, é uma coisa que nem todo mundo gosta. Uns sim, outros não. Mas muitos levantam cedo porque eles precisam dar início à sua rotina diária, seja cuidar dos filhos, seja ir para o trabalho, seja fazer qualquer tipo de coisa. Mas eles entendem que por trás daquele sacrifício tem um prazer de recompensa. Então, quem não gosta de acordar cedo, reclama. Reclama porque o ônibus está cheio, reclama porque acordou atrasado, reclama porque acordou cedo, reclama porque simplesmente gosta de reclamar, enfim. Ele vai, de uma certa forma, já começar o dia dele mal, entrando, né, com o coração pesado naquilo ali. Mas eu quero te levar a pensar nos prazeres que essas renúncias que você está fazendo estão te proporcionando. Então, quando você trabalha, ainda que seja um trabalho que você ainda não gosta, você fala, puxa vida, eu gostaria de trabalhar com outra coisa, mas agora é o que tem. É o que tem. É como você entrar no banco e falar, puxa vida, a fila está grande, mas é o que tem. Né? É o que eu tenho que passar por isso aqui. Eu tenho obrigações, tenho responsabilidades. E graças a Deus, porque eu tenho essas responsabilidades, eu tenho essas obrigações, porque isso vai me fazer crescer, isso significa que eu sou adulto, que eu venci, eu subi de fase, subi de nível. Então, a gente tem que entender que nem tudo que a gente faz, de verdade, a gente gosta de fazer. A gente faz muitas coisas porque nós temos responsabilidades com aquilo. Nós temos que fazer, não por obrigação, às vezes sim por obrigação, mas porque nós decidimos que aquilo ali é importante para nós. Quem reclama, por exemplo, da toalha todo dia em cima da cama, né, seja esposa, seja marido, reclamam, eles têm que entender que por trás daquela atitude ali existe alguém que convive com ela e você escolheu aquilo, você decidiu ter aquilo. Então qual que é a melhor maneira de você resolver sem criar um conflito? Porque, como eu disse aqui, a reclamação ela só vai potencializar o problema. E ninguém gosta de ouvir reclamação. Muitas vezes a gente gosta de ouvir
sugestões. E aí entra uma coisa que só as pessoas que têm um mindset de crescimento, elas são capazes de fazer. Elas são capazes de criar oportunidades no meio desse caos todo. Quando eu falo mindset, existem dois mindsets. Um mindset fixo e um mindset de crescimento. Mindset de crescimento é aquele que é flexível. Não é aquele que é aberto para qualquer ideia. É aquele que se permite transformar, crescer, melhorar. Ele não fica preso a uma definição. Enquanto uma pessoa com mindset fixo, ela já definiu quem é a esposa dela, já definiu a vida que ela vai ter, já definiu tudo e nada do que aconteça vai fazê-la mudar de ideia a respeito daquilo. Isso é errado, isso é enganoso, isso vai prejudicar você a longo prazo e às vezes até mesmo a curto prazo. Nesse exemplo que eu dei com relação ao casamento, em relação ao relacionamento, muitas pessoas falam assim, puxa vida, mas eu tenho um problema sério porque meu marido ou minha esposa repetem os mesmos problemas. Eles repetem as mesmas atitudes. Principalmente nesse canal que eu falo muito para homens, falo inclusive diretamente para homens, homens inclusive na maioria das vezes casados, com filhos, com suas atribuições, normalmente já tem uma definição do que é a vida para ele, do que é o relacionamento para ele, às vezes do que é a esposa, e muitas vezes não estão abertos para mudar, para melhorar e até sugerir mudanças. Muitas vezes a reclamação ela é seguida de uma cobrança ou precedida por uma cobrança daquilo que você gostaria de projetar naquela pessoa, na sua cônjuge, na sua esposa. Mas eu quero dizer para você que existe sim um caminho para você transformar o seu casamento, transformar a pessoa com quem você convive, porque nessas oportunidades que você vê de um problema latente ali, algo gritante na sua cara, existem estratégias que você pode usar para você conseguir minimizar o problema e até mesmo mudá-lo. Para quem gosta muito do assunto de desenvolvimento pessoal, como eu, inclusive esse canal é um canal de desenvolvimento pessoal, tem um livro que é muito comum, muito antigo inclusive, que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Hoje é um livro muito acessível, sempre foi um best-seller. E tem uma coisa que quando eu li esse livro que ele me marcou muito. Ele falou a respeito de críticas, que existem palavras que você fala, que automaticamente quando você fala, você destrói a conversa, você destrói no sentido mal, você põe a perder tudo aquilo que você estava construindo. Às vezes o seu argumento é bom, às vezes a sua narrativa é boa, mas por causa de uma palavra que você falou, você pôs a perder tudo aquilo que você estava construindo. Um exemplo de uma palavra é o mas. Tem até eu gosto muito da Bíblia, eu lembro de um versículo que me marcou muito, tá, em 2 Reis, quando fala de Naamã. Naamã era um general do exército da Síria, era um homem muito importante, um homem que tinha sido condecorado, tinha vencido várias batalhas, era um homem de guerra, inteligentíssimo, muito capacitado para poder vencer batalhas, para poder entrar em conflitos, enfim, era um homem dos mais requisitados. Porém, no mesmo versículo ele fala isso tudo dele, fala das qualidades dele, diz assim, porém leproso. Em algumas versões, mas era leproso. Quando tem um mas, significa que não importa tudo que você disse antes, do mas para frente tem mais peso. Então não adianta você virar para sua esposa e falar assim, meu bem, eu te amo, eu trabalho o dia inteiro, eu saio cedo, vou trabalhar, tento fazer o melhor para a nossa família, eu trago sustento para a nossa casa, fico feliz de você também estar trabalhando, seja o que você falar para ela. Você é linda, eu te amo,
Na hora que você fala o mas, você acabou removendo tudo aquilo que você falou antes. Porque a partir do momento que você fala o mas, a pessoa vai focar na crítica. Então, quando você fala assim, mas você é teimosa, mas você é isso, mas a sua atitude me deixa chateado, você colocou um peso ali que poderia ser evitado. Ah, então o que eu faço? Tem uma tática. Você pode dizer para ela em tom de sugestão. Meu bem, você é isso, você é aquilo, é uma bênção, você é muito legal, gosto de você, te amo. E eu gostaria de te fazer uma sugestão. O que você acha da gente parar de deixar a toalha em cima da cama? Estou dando um exemplo bobo aqui, que talvez nem seja o exemplo, né? Acho que segundo pesquisas que eu fiz mentalmente, sem nenhum tipo de credibilidade, estou aqui pensando, né? Numa maneira mais descontraída, de dizer para você que pode haver esse contexto, mas eu acho que mulheres têm menos esse comportamento do que homens. Enfim, o que eu quero te dizer é que você pode entrar com uma sugestão, falando, olha meu bem, o que você acha que da gente fazer tal coisa? E incute ali aquela atitude que você quer ver presente no seu relacionamento com uma sugestão para acrescentar o relacionamento, para virar para ela e mostrar que você está interessado no crescimento dela, que você está interessado no crescimento da pessoa com quem você convive. De repente, isso pode ser aplicado no seu trabalho. Às vezes as pessoas acham que você não elogia seus funcionários, não elogia a sua equipe. Às vezes você é líder, seja em que nível que seja de liderança, seja até mesmo dentro de uma igreja. Às vezes as pessoas podem pensar assim, puxa, eu nunca ouvi um elogio do meu líder, nunca ouvi um elogio do meu patrão, nunca ouvi um elogio do meu gerente. Por que ele não ouviu esse elogio? Sendo que você fez esse elogio. Às vezes você fala assim, puxa vida, não é justo você falar isso porque tal dia eu te elogiei. Mas muitas vezes o elogio foi seguido de um mas, de um porém, que botou o dedo na ferida, que tirou o foco da pessoa do elogio e colocou na crítica, colocou na reclamação. Então, quanto mais nós reclamamos, mais nós contaminamos o nosso ambiente, mais nós contaminamos a nossa vida. E isso, infelizmente, é muito presente no nosso dia a dia. Então, quanto mais a gente reclama, mais a gente se coloca em posição de vítima. Mais a gente vai se colocar em uma posição de coitado. Porque você está reclamando de uma coisa que você não tem domínio. Pensa bem comigo, você tem o controle sobre o caixa do banco, o caixa do supermercado? Você tem o controle sobre a sua esposa? Você tem o controle sobre os seus funcionários? Não. Então a gente não pode reclamar daquilo que a gente não tem controle. Na verdade, a gente tem que dominar as coisas que estão no nosso controle. E se no meu controle eu tenho a oportunidade, se na minha vida eu tenho a oportunidade de fazer aquilo que é certo, de encorajar, de incentivar, é isso que eu devo fazer. É isso que eu devo investir. Então, essa é a primeira estratégia que eu quero dar para você. Além dessa, tem uma outra. A primeira estratégia é você focar naquilo que é bom. Focar naquilo que pode construir ao invés de destruir. A segunda alternativa que eu quero te dar é exercer a sua gratidão. Olhe com olhos de quem busca a gratidão, achar gratidão naquilo que você está vivendo, na crise, no meio do problema. Você vai tentar achar um meio. A partir de hoje, antes de você reclamar, você tem uma obrigação. Vamos fazer um pacto aqui. Você vai procurar, a partir de hoje, olhar para as questões que estão ao seu redor, as situações que estão diante de você, e antes de você reclamar, você vai ser grato. Você vai exercer a gratidão. Falar, puxa vida, aonde eu posso achar gratidão nesse problema, nessa situação aqui? Como é que eu posso achar uma maneira de ser grato? Enfim, vamos voltar no exemplo aqui que a gente estava falando a respeito do banco, né?
se eu estou reclamando da fila do banco, tá? Tudo bem, ninguém é obrigado também a gostar de pegar a fila do banco. Eu não gosto. Eu duvido que você goste. Ninguém acorda falando assim, meu Deus, que dia maravilhoso, já sei. Vou para a fila do banco, vou passar o meu dia na fila do banco. Ninguém pensa isso é óbvio. Agora, eu vou no banco, o banco está cheio, tem fila, eu posso virar e falar, puxa vida, graças a Deus porque eu estou pagando as minhas contas. Graças a Deus porque eu tenho saúde para estar aqui nessa fila aqui e, sei lá, faz um network positivo ao invés de gerar empatia e às vezes até antipatia porque você fica conhecido como reclamão. Eu lembro até hoje de um amigo, né, se tornou um amigo depois de muitos anos. Eu trabalhei no mercado de informática, no comércio, durante 20 anos. Durante uns 10 a 12 anos eu tive um cliente que ele vinha de uma cidade do interior, então ele aproveitava um frete para poder buscar os equipamentos dele, buscar as mercadorias dele. Sempre uma vez por semana tinha um carro da cidade dele que fazia, que recolhia as compras que eles faziam e levava para ele. E como era um dia só que esse camarada tinha, esse motorista tinha, ele chegava numa pressa, numa loucura, chegava numa pressa absurda. Ele sempre ficava muito indignado quando ele chegava e a nota fiscal dele não estava pronta, o produto dele não estava separado, e ele chegava já estressando, estressava todo mundo. Ele conseguia deixar um ambiente inteiro estressante. Eu, sabendo disso, muitas vezes preparava já a mercadoria dele, nota, o equipamento, já deixava tudo pronto com antecedência. Mas às vezes o pedido era feito no mesmo dia e imediatamente tinha que tirar e o cara chegava e arrumava aquele tumulto todo. Um dia ele chegou na empresa e ele estava com um semblante muito tranquilo. Eu até estranhei aquilo. Virei para ele e falei, Márcio, o que aconteceu com você, rapaz? O que aconteceu que você está numa paz? E virou para mim e falou assim, Fernando, um dia eu passei tanto mal e eu entendi que eu estava fazendo mal para mim. Eu estava andando tão estressado que eu tive eu tive um piripaque. Eu tive que passar por um tratamento. Olha que interessante, ele começou a fazer pilates e inclusive eu recomendo demais para homens aí da nossa idade, acima entre 35 a 45 anos. É uma atividade aí bem difícil de fazer, mas assim, para ele trouxe muita paz, ele conseguiu se organizar. Eu não acredito que foi só o Pilates, né? Foi o exercício físico seguido de uma renovação de mente, de uma atualização dos pensamentos, que é o que inclusive a Bíblia nos sugere, a gente renovar o nosso pensamento. A gente está o tempo todo renovando o nosso pensamento, a gente não se conformar com as coisas. E não se conformar não significa você ser um reclamão, significa que você, não se conformando, você vai buscar meios de renovar aquilo ali, de mudar aquele conceito, renovação da mentalidade. Tudo começa no interior. Antes de você querer ter um resultado externo, você tem que mudar a si mesmo. E essa é a máxima de todo desenvolvimento pessoal. Antes de você mudar alguma coisa externa, você tem que mudar para dentro. Você muda dentro de você mesmo. Então, antes de você reclamar dos filhos, reclamar da rotina que está cansativa, você tem que trabalhar, porque seus filhos têm que ir para a escola, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, lembre-se que você escolheu essa vida. De alguma forma você escolheu essa vida. Essa vida não caiu de paraquedas para você. Por mais que você fale assim, mas eu não escolhi viver nas condições que eu estou. Você já teve, com certeza, N oportunidades de fazer mudanças. E muitas vezes, cá entre nós, eu acredito que, assim como eu, muitas vezes isso aconteceu comigo. Eu não sou perfeito.
Mas muitas vezes nós esperamos que a coisa mude por si só, sem a gente precisar mudar. E não vai mudar. Não vai mudar. Seu casamento não muda porque a sua esposa muda. Muda porque você muda primeiro. Seu trabalho, a sua faculdade, seja o que você faz, não vai mudar por si só. Vai mudar a partir do momento em que você mudar primeiro. Você tem que ser o primeiro a mudar. Você tem que ser a primeira pessoa que puxa a transformação. E eu vou te dizer uma coisa, é muito bom você ser conhecido dentro da sua casa, principalmente, você ser conhecido dentro do seu trabalho como uma pessoa que desbravou, que abriu o caminho. Porque na hora que as coisas que você muda, as coisas começam a mudar ao seu redor e uma transformação vai puxando a outra, as pessoas vão mudando ao seu redor e as coisas vão acontecendo e você começa a ficar empolgado com aquilo e lá na frente vem um reconhecimento. As pessoas falam assim, puxa, graças a Deus você mudou essa atitude. Graças a Deus porque você buscou esse caminho para nós. Eu lembro de muitas pessoas mudar, antes de eu dar esse exemplo, mudar não é uma atitude fácil. Eu sei disso. Mudar não é para qualquer um. Mudar é para quem é decidido, quem realmente tem força de vontade e definiu para a sua vida que as coisas não serão mais da mesma maneira que são. Enfim, com isso tudo, eu quero te levar a fazer essa reflexão, para que você seja grato. Se você está passando por alguma crise, poxa, você não sabe... eu gostaria que você se colocasse no meu lugar para você entender. Você pode pensar isso. E eu, por algumas experiências, eu acredito que eu posso te dizer, vale a pena você achar um meio de ser grato em tudo. Como eu disse num dos meus primeiros vídeos aqui, eu passei por uma crise de depressão, passei por uma crise muito ruim na minha vida, de esgotamento emocional, físico, enfim. Tive um momento de crise mesmo, que me paralisou. E nesse momento, eu lembro que em todo o tempo que eu passei por esse tratamento, há uns bons anos atrás, é um tratamento curto que, graças a Deus, por causa de alguns pilares, um método que eu acabei desenvolvendo, isso me gerou mais segurança, mais confiança. Mas uma das coisas que me fez sair com rapidez foi encontrar uma maneira de ser grato no meio daquilo tudo. Eu sempre soube que o que estava acontecendo comigo naquele momento poderia um dia servir para ajudar alguém. E por causa daquilo eu já fui grato com antecedência. Eu quero te dizer que às vezes as coisas ainda não aconteceram na sua vida. E você pode sim ser grato com antecedência. Ser grato por aquilo que ainda vai acontecer. Porque eu tenho certeza que toda crise passa. Toda dificuldade passa. Se você estiver vivendo um momento assim com seu cônjuge, com a sua esposa, na sua empresa, com seus funcionários, seus liderados, enfim, se você estiver passando um momento desse, quero te dizer que crise passa. A crise vai passar e o aprendizado vai ficar. E por causa desse aprendizado, que vai te fortalecer, te tornar mais forte, eu quero te dizer que vai valer a pena você esperar. Vai valer a pena você ser grato já e esperar que em breve tenha uma resposta dos seus movimentos aí. Tem que ter um investimento seu. Tem que ter um investimento da sua parte. Você tem que estar disposto a fazer alguma coisa para mudar. E olha, se você me assistiu até agora, quase 30 minutos de vídeo, é porque você realmente, de alguma maneira, está entendendo o que eu estou te falando. E eu quero dizer para você uma coisa muito importante. Muito importante. Não existe nada impossível. É impossível até que alguém faça.
Tem muita gente que acha que, como é que você conseguiu? Meu Deus, isso era impossível de conseguir. Não, mas ele não fez? Então não é impossível. Para muitas pessoas o conceito de impossível está no mindset físico que eu falei, fixo que eu falei, que a pessoa definiu que aquilo ali vai ser para sempre. Então eu quero mais uma vez te encorajar. Seja grato, exerça gratidão, exerça, olhe com bons olhos, olhe de uma maneira em que aquilo ali pode ser transformado. Tenta achar uma saída, tenta achar uma solução. E eu acredito que nos próximos vídeos a gente vai ter a oportunidade de trabalhar mais algumas coisas. Mas para finalizar, você fala assim, puxa, então eu tenho que ficar quieto, tenho que ficar alheio ao que está acontecendo? Bom, lamentar é diferente de reclamar. A reclamação por si só, eu já disse que ela é prejudicial. Ela é uma murmuração, ela é uma voz que ecoa para o nada e é capaz de inflamar o ambiente inteiro. Mas quando você lamenta, e lamentar é diferente de reclamar, eu vou te dizer o porquê. Porque quando você lamenta, você faz uma reflexão sobre aquilo que está acontecendo. E muitas vezes a lamentação que a gente faz, ela tem um endereço. Muitas vezes a gente lamenta para nós mesmos, numa forma de buscar uma reflexão interior, de nos incentivar a sair do comodismo, a buscar uma solução, buscar um meio de mudar as coisas. E a lamentação também tem uma forma de nos colocar numa condição de que a gente precisa de ajuda. E precisar de ajuda, todo mundo precisa, só que muitas pessoas não reconhecem que precisam de ajuda. Então, se você precisa de ajuda, peça ajuda. Não hesite em pedir ajuda. Alguns pedem ajuda para um profissional, outros pedem ajuda para um amigo, alguns pedem ajuda para Deus. Eu quero te encorajar a procurar ajuda. Procurar por ajuda. Se você precisa, procure ajuda. Ok? Bom, se de alguma forma esse vídeo aqui acrescentou alguma coisa para você, eu tenho certeza que os próximos vídeos também vão acrescentar alguma coisa no seu desenvolvimento pessoal. Se de alguma forma eu gerei valor para você, gostaria de fazer um pedido, se inscreva nesse canal, clique aí no gostei para que o YouTube entenda que esse conteúdo é um conteúdo que você gosta de ouvir, você ficar, inclusive, se você marcar o sininho, os próximos vídeos você vai ser avisado. E não deixe de pôr o seu comentário é muito importante para mim. Através desse comentário eu conheço mais você e posso ter uma conexão mais próxima de você, ok? Então, se de alguma forma te ajudou e você lembrou inclusive de alguém que pode ser ajudado com esse vídeo, envie para essa pessoa, compartilhe nas suas redes sociais. Estou aqui à disposição nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Não sei por qual canal, qual rede social você está vendo esse vídeo, mas de alguma forma eu tenho certeza que acrescentou para você e pode transformar outras vidas também, como eu fui transformado, ok? Tamo junto, conta comigo e até o próximo vídeo. Grande abraço, viu?